Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Amor e Expansão. Saiu finalmente também o vídeo sobre Cleópatra, né? Tava devendo para o pessoal que me segue lá no Instagram, já faz mais de um mês que eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre arquétipo Cleópatra, como tá sendo minha vivência com esse arquétipo, né? E um pouquinho ali do que eu tenho estudado, né, sobre arquétipos e psicologia analítica. E como que funciona, né? Como que influencia esse arquétipo tão poderoso na nossa vida e no nosso dia a dia? Bora lá? Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Depois comenta aqui, deixa pra mim nos comentários qual é a sua opinião pessoal, como tem sido pra você essa vivência, se você já faz uso dos arquétipos, tá? Independente se você discorda, se você concorda, conta aqui pra mim, é sempre muito legal a gente dividir opiniões, né? E conversar para que a gente possa crescer juntos, né? Compartilhar ajuda a gente crescer junto, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Sá Nunes, sou terapeuta quântica e tô caminhando com Cleópatra há 2 anos e meio. Já faço uso de arquétipos há 4 anos e meio, 5 anos. Conheci arquétipo, esse assunto arquétipo, com o professor Hélio Couto, é um professor de mecânica quântica. Eu costumo dizer meu professor de mecânica quântica, mas na verdade ele prega espiritualidade, né, e metafísica. E foi com ele, numa das palestras dele, que eu ouvi falar de arquétipo, eu comecei a fuçar e tal, e aí fui atrás, né, e tenho feito uso dos arquétipos e é uma ferramenta poderosíssima para desenvolvimento pessoal, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o título do vídeo, né? Cleópatra é um arquétipo político. Cleópatra era política, né? Essa é a minha opinião. Vamos lá, vou trabalhar em cima dessa opinião. Por quê? Eu vejo muitas pessoas falando nos grupos sobre arquétipo da sedução, né? Arquétipo do poder feminino. Claro que Cleópatra, ela representa yin e yang, equilibrado, né? Tem até que corrigir isso, porque teve um vídeo aqui que eu falei que a Cleópatra... Tem até que corrigir isso, porque tem um vídeo aqui que eu falei que a Cleópatra tem um yin yang muito forte. O que eu quis dizer com yang forte? É aquela mulher que tem o yang trabalhado dentro dela, porque tem mulher que não tem o yang forte trabalhado, né? Tem um yin e às vezes nem é um yin forte. Você pode ser um yin forte, pode ser um yang forte, pode ser um yin fraco, pode ser um yang fraco também. Tem o yin, mas é um yang fraco, né? Então a Cleópatra, ela foi uma mulher, né, que teve yin e yang equilibrado. Ela tinha dentro dela razão e emoção, ânima, ânimos, feminino e masculino muito bem trabalhada, né? E a gente sabe que quem tem esse equilíbrio de energia feminina e masculina é uma pessoa que tem por si só muito poder, né? Que consegue âmbito na vida, porque vira um campo de atração muito forte, eletromagnético muito forte, né? Então é uma pessoa que não tem como não ser notada, não tem como não... Sabe aquela coisa do sex appeal, essa pessoa tem... Como é que é o pessoal fala? Essa pessoa tem borogodó, né? Então essa questão, né? Quem tem yang equilibrado vai ter sucesso. Então o primeiro ponto, né? Cleópatra era um yin yang equilibrado. Então por esse motivo, né? E pela posição que ela ocupava, ela era uma mulher que atraía muitos homens. Então, Cleópatra não é, tá assim, de longe, um arquétipo que seja apropriado, que seja indicado para sedução, tá? Por exemplo, você é uma mulher e tô procurando seduzir, tô procurando me conectar com essa força da sedução. Então, se conecta com outro arquétipo, se conecta com Deus Afrodite, algum outro arquétipo, porque Cleópatra definitivamente, por mais que ela era uma alquimista, né, ela era uma mulher estrategista, ela era uma mulher incrível, e aí tem aquela coisa, né, da ambição humana de, Cleópatra, ela era sedutora porque ela atraiu os 2 homens mais poderosos da história. Aí que eu te questiono, tome muito cuidado com qual fonte você está ouvindo falar de Cleópatra, tá? Onde você foi buscar informações sobre Cleópatra. Porque a história, ela sempre traduz as mulheres que têm sucesso, né? Que ocupam posições de poder, que são mulheres bem resolvidas ali na vida amorosa, que no caso de Cleópatra, né, ela teve envolvimento e relacionamento amoroso com os 2 homens mais poderosos da história. Então, tudo isso foi colocado, remetido a uma mulher
né, que era maldosa, maligna. Imagina, ela conseguiu isso, gente. Como é que ela conseguiu essa sedução toda, né? Gente, se tratava simplesmente de um campo de atração. A mulher, ela era foda, com perdão da palavra, do palavrão. Ela era uma mulher, né, tipo, perfeita. Segundo a descrição de Hélio Couto, ele descreveu ela como uma mulher perfeita. Vocês têm noção? Recebeu o título de mulher perfeita? Então, assim, a responsabilidade que é se conectar com esse arquétipo, porque a informação vem, meu amor. Se você se conectar, a informação vai vir. E por que eu digo que a Cleópatra, ela não é um arquétipo para sedução, tá? E pode ser muito prejudicial até, se você ativar esse arquétipo com esse intuito, tá? Por quê? Ela era, do meu ponto de vista, um arquétipo político, né? Porque a vida dela foi inteira pautada na política. Gente, eu olhei uma biografia dela, desde os 7 anos de idade, essa mulher, ela já tinha conceitos políticos, ela cresceu, ela já veio pro planeta com um propósito, né, com uma missão, né, que era ali cuidar do povo dela, do povo do Egito, né? Na época existia lá um perigo, né, rondando o Egito, de Roma atacar o Egito, de Roma roubar o Egito, né, de Roma escravizar o Egito. Então ela cresceu muito nesse medo de que isso acontecesse e já percebendo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque tinha ali, ela era, né, filha do rei Ptolomeu, né? Vem de uma linhagem dos Ptolomeus, então ela sabia que o trono estava ali, né? Ela queria ocupar aquele cargo. Então, já imaginou uma criança de 7 anos olhar e falar, não, aquele cargo ali é meu. E é outra coisa que remete à história de Cleópatra como uma coisa negativa. Quer dizer que a pessoa que tem ambição na vida, ela é sempre vista como negativa, porque desde criança ela ambicionava o cargo de rainha, né? Ela mirou ali no cargo de rainha, ela foi atrás do objetivo dela e conseguiu. Inclusive, ela foi a primeira mulher dos Ptolomeus que conseguiu o cargo, a posição de rainha, sem ter um homem por trás daquilo, porque historicamente, naquela época, as mulheres, elas teriam que casar com um irmão, né, para poder ser rainha junto ali do irmão. Então as mulheres casavam com os próprios irmãos, né? E ela não, ela foi uma mulher que ela assumiu o trono de rainha antes mesmo de se casar com o irmão dela, né? O pai dela, antes de morrer, ele já deixou claro, né, a vontade dele, para quem que ele ia passar o trono e tudo mais. E assim que ele faleceu, ela foi lá e já assumiu a postura de rainha, antes mesmo deu uma enroladinha ali na política da época, antes de casar com o irmão. Depois ela teve que se casar, né? Mas enfim, só para você entender que essas mensagens, essa história em cima dela de que tipo isso era uma ambição maligna, não. A ambição dela, o que estava por trás da ambição de Cleópatra, né? Fazer a política, né, ser política, cuidar do povo dela. Então, por isso que eu digo, se conectar com Cleópatra, será que vai te trazer mesmo o que você quer? Aí tem um outro ponto, né? Cleópatra era conectada com deusa Ísis. Então, será que não é melhor se conectar direto com Ísis, né? Ah, tá, mas você não se conectou com Cleópatra, não tem nada a ver com política? Aí existe um outro ponto, né? Existem áreas, a política, ela tá, né, relacionada com direcionar, gerenciar, gerir, administrar, entende? Então a política, a gente vive a política na nossa vida. Se você não tiver uma política dentro da sua casa vai virar a casa da mãe Joana. Se você não tiver uma política na sua família vai ser uma família de mãe Joana. Se você não tiver política na sua empresa, toda empresa tem uma política. Criou uma empresa, bota uma política lá, porque senão essa empresa não vai funcionar. Tá? Então, a política, ela tá no nosso dia a dia. Então, se você tem interesse de se conectar com isso, super ok, vai dar muito certo. Ela traz realmente à tona essa questão da direção, da administração, de gerir o tempo, de gerir as coisas, de organização, de planejamento, de estratégia. Gente, é incrível como isso brota na mente da gente quando a gente se conecta com Cleópatra, tá? Quando eu me conectei com Cleópatra, foi a época que eu mais, fiz, assim, resultado na microempresa que eu tinha. Eu coloquei toda a minha energia ali para fazer o negócio funcionar. O negócio funcionou e funcionou muito rápido, tá? Foi bem na época que eu dobrei de um mês para o outro o faturamento da minha empresa. Então, ela traz à tona essa questão, né, para os negócios, para o empreendedorismo, porque ela tem muito a energia de águia,
né? Antes de eu ativar a Cleópatra, eu estava com a águia. Só que só a águia tinha umas sombras ali a serem trabalhadas, então veio Cleópatra. Né? Quando eu me conectei com Cleópatra foi sensacional. Então, não tem a ver com sedução, tá? Ah, mas eu não posso usar para sedução? Ativa lá, né? Entendeu? Quem sou eu aqui para dizer para você não ativar? Só que, do meu ponto de vista, né, lendo a história, estudando sobre arquétipos, experienciando esse arquétipo, não, ela não era, ela não estava nem voltada para essa coisa de sedução. Ah, mas ela não, né, não ofereceu não sei quantas mil rosas lá pro Alexandre, o Grande lá e tal. Ok, mas ela tinha uma intenção por trás dessa alquimia. Tá? Tudo, toda a intenção, toda a atitude, tudo que Cleópatra fez, tudo estava pautado na paixão que ela tinha pelo Egito. Tudo, até os dois amores que ela atraiu, né, que ela se uniu aos dois homens mais poderosos da história, tinha ligação com esse desejo profundo de fazer política, de cuidar do povo do Egito, tá? Então, isso é uma outra coisa, gente, que eu vou trazer um vídeo muito legal isso. Vou trazer um vídeo falando sobre como funcionam os relacionamentos, tá? Como que a gente atrai os relacionamentos que a gente atrai. Por que a gente atrai um relacionamento e de repente não dá mais certo? Por que a gente atrai sempre o mesmo padrão de homem, o mesmo padrão de mulher? Então eu vou falar sobre isso num vídeo aqui no canal. Fica ligado, se inscreve aqui, ativa o sininho, que esse vídeo vai ser extremamente importante para a sua vida se você não é casado, se você é casado, se você quer atrair um relacionamento. Por que acontece? Porque que Cleópatra traiu aqueles dois homens? Só porque ela era alquimista? Só porque ela né, tinha o yin e yang equilibrado, isso formava um campo eletromagnético e ela sabia ser sedutora? Não, ela era sedutora por natureza. Quando você tá, né, equilibrada com essa energia, essa coisa da sedução, ela flui naturalmente. Você vai expressar isso naturalmente. Tá? De acordo com o seu nível de consciência também. Aí essa que entra a questão, existem níveis de consciência, né? O que a mecânica diz, mecânica quântica diz? Nós temos informação, tá? Informação é uma onda, tudo é energia. Então, o que tem na tua mente é um monte de informação e é isso que você vai atrair para sua vida. Então, ela atraiu os dois homens mais poderosos da história porque estava em ressonância com os interesses políticos, estava em ressonância com o que ela queria fazer. E é por isso que não dá para ativar Cleópatra para trabalhar a sedução, para atrair homens, né? Não vai dar certo, porque as pessoas comuns, elas têm interesses em comum, tá? A gente atrai pessoas, amizades, negócios, relacionamentos. Os nossos relacionamentos, seja em qual área for, eles são pautados nos nossos interesses em comum que a gente tem uns com os outros. Então ela atraiu os dois homens, foi amor, né? Olhou, bateu o olho, se conectou, deu ressonância, deu amor ali com aqueles dois homens. E acabou. Né? As pessoas vão falar que é porque ela, né, a mulher, ela usou todo o seu poder de sedução, aquela coisa da Eva pecadora, né? E ai meu Deus, ela dobrou esses homens. E tem a ver sempre com a sexualidade. Não, gente, aquilo ali foi ressonância pura, eram os mesmos interesses, né? Eles tinham a mesma mentalidade, bateu o olho, ressoou e, né, deu amor. E tanto que a história conta também que o relacionamento dela foi super conturbado, né? Ela ficava anos até sem ver, né? Os dois grandes amores da vida dela foram assassinados e tal. Então, não é um arquétipo para sedução, ok? Ah, mas eu não vou atrair homens. Pode ser que você atraia homens. Na verdade, é bem provável que aconteça. Se você realmente se conectar com Cleópatra, você vai chamar mais atenção. Você vai perceber que, né, que você vai andar na rua, você vai chamar mais atenção, que os homens vão ficar mais... Quando você for conversar com os homens, você vai perceber que o teu magnetismo, ele tá atraindo. Mas essa atração de encantar os homens, do homem se sentir, olhar pra você, o homem, inconscientemente, você tá vivendo um arquétipo, né? Você tá conectada com um arquétipo. Então, quando você, na empresa, né, nas amizades, qualquer lugar que você for, isso vai refletir no inconsciente das pessoas com quem você tá se relacionando. Sim, você vai chamar atenção, teu magnetismo vai, né, puxar, né, mais pessoas pra você e tal. Só que será que isso vai dar certo em relacionamento? Isso vai funcionar para relacionamento? Né? Lembrando que
esse arquétipo, né, ele é muito forte, né, ele tem propósitos muito fortes. Então, tomem cuidado, né, com esse lance da sedução, principalmente se você for casada, tá? Porque o que acontece? O pessoal tem falado bastante nos grupos, né, por aí, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, né, sobre, ativei Cleópatra e meu relacionamento não deu mais certo, né, e coloca a culpa no arquétipo. Por quê? Cleópatra era extremamente empoderada. Então, eu te pergunto, você tá preparada para viver esse empoderamento feminino? Independência emocional, independência financeira, independência mental. Não vai depender de homem, em nenhum sentido, tá? E muitas vezes isso no inconsciente do homem causa ali um incômodo. Então, você tá se relacionando com uma pessoa que tá buscando a mesma coisa que você, que também vai conseguir acompanhar esse empoderamento de Cleópatra, tá preparada para esse enfrentamento que você vai ter que ter de você com você mesma para lidar com essa situação se ela surgir, e dependendo do tipo de relacionamento que você tenha, vai ser muito possível que surja. Então, antes de ativar, faça esse questionamento interno, tá? Outra coisa, estou vivendo um relacionamento tóxico. Perfeito. Ativa a Cleópatra, porque ela vai te arrancar desse relacionamento tóxico, tá? Porque tem ali a energia da águia, então ela vai te arrastar, porque ela não vai suportar viver num ambiente tóxico, num ambiente que prenda, né? Num ambiente que tem abuso psicológico, qualquer tipo de abuso, né? Emocional. Ela vai, né? Essa energia vai te ajudar a sacar e vai te dar força para você sair disso. Então, nesse caso, ótimo, perfeito, tá? Só tomem cuidado, né? Se você tá bem no seu relacionamento, você tá feliz no relacionamento e quero me conectar com a Cleópatra para seduzir o meu marido, para ser mais sedutora. Tem vários outros arquétipos que você pode usar para isso, tá? Porque assim, Cleópatra, como foi a minha experiência? Agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Como foi? Gente, quando eu ativei Cleópatra, foi incrível o desejo que surgiu de estudar política. Eu fiquei assim, louca por política. Então, ela não é uma mulher comum. Lembra que eu falei sobre os interesses, né? Relacionamentos tem a ver com interesses comuns. Esse arquétipo, essa mulher, ela estava interessada em uma coisa muito gigante. Vocês têm noção, né, do que traz essa ambição de consequência? Você tem uma ambição na sua vida? Outra coisa para você trabalhar. Se você tem uma ambição na sua vida, olhe bem para as consequências que essa ambição vai te trazer, porque toda ambição requer uma ação. Se você tem uma ambição, você precisa ter uma ação em relação à tua ambição, tá? Então, você está disposto a pagar por aquilo que você ambiciona? Porque Cleópatra, ela ambicionava cuidar de um povo. Tem noção disso? Não assiste novela, não bebe com os amigos, não sai fim de semana, não assiste filminho no domingo, sabe? Não tem tempo, gente, não tem tempo. Quando eu tive Cleópatra, eu fiquei exatamente desse jeito. Não tinha tempo pra tomar um café com a minha sogra. Minha sogra falou assim, vamos tomar um café. Não dava tempo. Não dava tempo, por quê? Porque eu tinha todo um planejamento de crescimento de empresa, entendeu? As pessoas me ligavam e falavam, não posso atender, entendeu? Minha família tinha que marcar horário pra falar comigo. E, gente, é sério, não é? Aí entra uma outra questão. A Cleópatra é arrogante. Não é arrogante. Não tem a ver com arrogância, tá? Tem a ver que é um arquétipo tão forte que te traz habilidades tão poderosas para você fazer coisas maiores que você não tem tempo você não tem vontade, gente. Eu tinha vontade zero, sabe? De, vou ali na esquina tomar um caldo de cana, conversar à toa. Não tem isso. Acabou, entendeu? Você vive por propósito, você cria, no meu caso, meu propósito era fazer a minha empresa crescer, né? Estudar, fazer a minha empresa crescer, e eu foquei nisso e eu visava, e era só isso, 24 horas por dia. Eu cuidava da minha casa, da minha saúde, da empresa, e assim, 12, 14 horas por dia trabalhando, tá? Às vezes, um fim de semana, muito mais. Então, era um foco, era uma energia. Hoje em dia, eu me desliguei um pouco de Cleópatra. Eu uso, né? Eu ainda trabalho com ela, mas eu tô intercalando ali com a Afrodite, tá? Justamente por isso, porque é uma energia muito forte e me trouxe aí tempos depois, quando eu ativei a Afrodite, trouxe mais sombras ali que eu precisava ser trabalhada, né? Então eu diminui um pouco o ritmo. Mas naquela época, quando eu estava extremamente conectada só com Cleópatra, 24 horas por dia, não tinha tempo,
entendeu? Não queria saber de mais nada na vida, a não ser de propósito, a não ser aquilo que eu tava focando, né, concretizar na minha vida. Então, ela não é um arquétipo para ter uma vida comum, aquela coisa do trabalho 8 horas por dia, chego em casa, tomo um cafezinho, dou uma limpadinha na casa, assisto. Gente, nem limpar a casa eu queria, pra falar a verdade pra vocês. Nem limpar. E não é porque eu tinha preguiça, não, é porque a minha mente tava pensando em coisas muito pra fazer, muito, sabe, acima das atividades ali do dia a dia. Então, essas atividades do dia a dia ficaram maçantes. Fazia, porque tem que fazer, né? Mas ficaram maçantes. A minha mente tava aqui pensando, estrategizando, criando estratégia, criando coisas pra implementar na empresa. Era assim, ó, acordava e dormia pensando nisso. Tá? Então, veja essa sua ambição, aquilo que você tá hoje no momento, de acordo com o seu estado de consciência, de acordo com o que você deseja. De verdade, seja realista com você. Faça um mapa, escreva o que eu quero alcançar, tá? O que eu quero alcançar pra ver se fecha, tá? O que eu quero alcançar, esse arquétipo vai me ajudar? Essa ambição que eu tenho é pra usar esse arquétipo e eu tô disposta a pagar o preço disso? Porque se você não tiver disposta a pagar o preço desse teu propósito, dessa tua ambição, ao se conectar com Cleópatra, você vai criar coisas negativas para sua vida. Porque você vai ter que resistir à força do arquétipo. Porque ele vai entrar, né, o arquétipo entra e ele começa a limpar todas as sombras, as coisas ali que precisam serem limpas para que você vá para frente. Então, se você ativa a Cleópatra, né, mas não quer agir de acordo, ela vai se desconectar, ou se você não se desconectar, ficar ali insistindo em se conectar, vai trazer coisas negativas para sua vida, tá? Porque aí vai estar existindo uma força contrária. Tem a força do arquétipo, tem você resistindo à ação que o arquétipo está te trazendo para você ter. Muito cuidado se você tem um emprego e não é um cargo de liderança e você ativar a Cleópatra. Muito cuidado, isso também pode trazer resultado negativo, você pode até perder o emprego, porque você vai surgir, vai emergir naturalmente a vontade de liderar, tá? E aí, aonde que você vai colocar essa energia de liderança? Eu sugiro que você trabalhe, tá? Onde que pode ser colocado uma sugestão para você, essa liderança, autoliderança, tá? Então, eu vou arrumar a minha vida, isso aí super funciona, tá? Eu vou aprender a gerir meu tempo, vou aprender a me organizar, a desenvolver essa mente estratégica, isso funciona muito, para a minha vida, tá? Mas aí fica difícil de se desconectar quando você vai para a empresa, né? E de não usar essa energia da liderança lá. E você tem que ter muita consciência, muita sensibilidade para, por exemplo, eu uso a energia da Cleópatra em determinados momentos. Em determinados momentos eu me desconecto daquela energia. Eu faço isso. Eu tenho aqui um cavalo na minha sala, né? Que eu preciso da energia do cavalo na empresa que eu tenho, na microempresa que eu tenho, né? E que me ajudou ali a trabalhar umas sombras, que inclusive a Cleópatra me trouxe. Então, eu aprendi, né, depois de muito treinamento, a me desconectar e conectar com outros arquétipos de acordo com determinados momentos. Agora, se você ainda não aprendeu a fazer isso, tome cuidado, né? Eu trabalho não é um cargo de liderança, é um cargo que eu preciso ter até uma submissão. Não vai dar certo, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a sombra da Cleópatra. Eu vou trazer uma sombra que é bem comum, o pessoal vive falando aí que a Cleópatra é arrogante. Oh, meu Deus do céu, Cleópatra é arrogante, ela era perfeita, agora virou arrogante. Eita, gente, seres humanos, né? Usando arquétipos divinos, não que Cleópatra fosse divina, porque ela foi humana, né? Mas ela cultuava ali a deusa Ísis. Então, pra dar desculpa, né? Para as nossas crenças. Então, primeiramente, né, o pessoal fala assim, eu usei o arquétipo da Cleópatra e estou me sentindo arrogante. Gente, isso aconteceu comigo lá no comecinho, muitos anos atrás. Foi a primeira sensação que eu tive de sombra de Cleópatra. Eu comecei a me sentir arrogante. E aí, vocês sabem que Jung fala disso, tá? Isso não é loucura, abstração. Jung fala que a gente pode ativar o arquétipo e conversar com o arquétipo, ou seja, você pode ir lá, se conectar com a Cleópatra e fazer perguntas para a Cleópatra, isso super funciona, tá? Então, o que acontece? Foi exatamente isso que eu fiz, eu conversava com Cleópatra, né? Então, teve
um dia que eu tava me sentindo arrogante. E aí eu falei, Cleópatra, tô arrogante, de onde que tá vendo isso? Né? O que é essa arrogância? O que eu preciso enxergar aqui que eu não tô enxergando? E a resposta foi a seguinte, querida, você acha que a autoconfiança é arrogância? Tapa na minha cara, né? Porque era exatamente isso. Quer dizer, durante toda uma vida eu ficava brigando com a autoconfiança, com o meu poder pessoal, porque quando eu vestia, né, essa autoconfiança, eu ficava com a impressão de que eu estava sendo arrogante. Ou seja, a ideia que eu tinha de uma pessoa autoconfiante, que ela traz muito essa questão, né, do empoderamento feminino, da autoconfiança, era que isso era arrogância. Então, gente, existe autoconfiança, autoestima, amor próprio. O que mais que eu posso citar aqui? Existem várias características, tá? Que nós, em algum dado momento, correlacionamos essas características que são positivas, podem ser positivas, né? Aliás, exatamente, a autoconfiança, ela é neutra na realidade. Eu posso usar essa autoconfiança de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Existem homens, por exemplo, que usam a autoconfiança para conquistar mulheres, né, e fazer um joguinho amoroso, assim como existem mulheres também. Então, a autoconfiança, na verdade, ela não existe polaridade, ela é uma coisa sem polaridade. Aí, como a gente polariza isso, é uma outra história. Mas a autoconfiança não tem nada a ver com a arrogância. E eu tinha uma crença, né, que eu nem sabia que existia, que isso era arrogância. Então ela me trouxe ali a luz, tipo, tá, então você tá achando que essa autoconfiança que você tá se sentindo bem, né, querida? Tá de bem com você mesma, né? Tudo que eu fazia, eu tava me sentindo bem, dopamina pura. Eu ia fazer as coisas e eu tava, tipo, sabe, sem medo de errar, sem medo. Medo era uma palavra que não existe quando você tá conectada com Cleópatra. E quando vem algum medo, você sabe exatamente como contornar. Então eu tava assim me sentindo fantástica, né? Nessa época que eu comecei a me sentir arrogante. Aí já veio o sabotadorzinho lá da mente, que todos nós temos, tá? Sabotadores, né? Sugerindo, seu filho, você tá arrogante demais, para, desce aí, desce do salto, menos, entendeu? Então assim, quando o teu corpo ele começa, porque o que acontece? Quando você se conecta com um arquétipo, o teu corpo automaticamente ele recebe uma bioquímica e você passa a produzir um hormônio de acordo com aquele arquétipo. E é desse hormônio que a gente precisa para ter essas características, porque o nosso corpo ele funciona através de hormônios, tá? Porque o nosso corpo ele funciona através de hormônios. Então, quando você vê a imagem de Cleópatra, aquela imagem tá te fazendo produzir determinados hormônios que te fazem ter determinados comportamentos. Em última instância é isso que acontece, tá? Então, será que você tá arrogante? Então sonda aí, tá? Se realmente isso é arrogância ou se você não está confundindo. Autoconfiança é dizer não para as pessoas. O que eu aprendi com Cleópatra? Não, gente, eu aprendi a dizer um não tão gostoso, mas foi tão libertador, foi tão gostoso dizer não para as pessoas, que olha, gente, incrível. Fiquei assim, uau, não, eu distribuía não. Ai, faz isso aqui pra mim, não posso. Faz isso aqui pra mim, me desculpa, mas eu não posso. Faz isso aqui, ó, eu posso fazer amanhã, mas hoje não dá. Porque era uma coisa que eu dizia não para as pessoas. Em 2017 eu fiz um pacto de dizer não. Falei, gente, não dizer não tá me prejudicando, né? Tá me impedindo de conquistar os meus objetivos. Então, porra, vou ter que aprender a dizer não para as pessoas que eu amo. E isso me deixava triste. Eu dizia não, mas eu ficava no ar, tipo, eu disse não, mas eu ficava daí, depois eu ficava me remoendo, entende? Era uma dificuldade que eu tinha em dizer não. Na época eu tava convivendo com umas pessoas que não sabiam conviver com a palavra não, que levava pro pessoal, tipo, você não disse não, então não gosta de mim, então tinha uma chantagem emocional, tinha umas coisas assim que tava difícil de ultrapassar. Então quando eu coloquei o arquétipo Cleópatra, eu dizia não, aquele não taxativo, sem explicação. Isso é arrogância? Isso não tem nada a ver com arrogância, meu amor. Isso tem a ver que você tá posicionada, isso tem a ver que você tá decidida, isso tem a ver que você tá focada com aquilo que você quer e você tá dizendo não para aquilo que não tá de acordo, para aquilo que você não pode fazer. Então, assim, e aí eu comecei a confundir, né, todas essas características positivas que estavam me trazendo resultados positivos, que estava sendo maravilhoso pra minha vida. Ai, porque eu tô muito arrogante, né? Sabotador, então tome cuidado com esse conceito que estão dizendo de Cleópatra ser arrogante. Não tem nada a ver com arrogância. A gente aqui confunde, a gente tem umas crençazinhas aí erradas a respeito de qualidades positivas, né? Que os seres humanos que realizam as coisas na vida têm.
inteligência emocional. Saber dizer não é ter inteligência emocional. Outro ponto de arrogância, mulher que tem vontade própria. Ah, segunda-feira a gente vai fazer tal coisa. Não posso porque eu tenho outra coisa pra fazer. Seja pra sua mãe, seja pro seu pai, seja pro seu marido, seja pro seu filho, seja pro periquito, papagaio, não importa. Entende? E tem opinião própria. Sabe do que gosta, sabe o que quer. Nós mulheres, nós fomos ensinadas, né, a agradar. Agradar o outro, a cuidar do outro. Né? E você pode reparar, mulheres que têm opinião, como elas são taxadas de mulher que é mandona, né? Mulher que é durona demais. Então, assim, existem conceitos que são vistos de forma errada. Então, uma mulher de opinião, muitas vezes, principalmente dependendo do ambiente que ela convive, é uma mulher problemática, é uma mulher que não é uma boa mulher, entendeu? Uma mulher causadora de problemas. Ter opinião, uma mulher que tem opinião, é uma coisa complicada ainda, principalmente dos homens aceitar. Então, tem a ver com arrogância ou tem a ver com o paradigma do outro, que tá projetando em você, que tá, tipo, te fazendo sentir arrogante, porque você agora tá empoderada. Então, assim, minha opinião é essa. Minha opinião não pode ferir o outro, assim como a opinião do outro não pode me ferir, porque opinião é só opinião. Quando eu tenho uma opinião, você não vai pegar minha opinião e vai fazer aquilo que eu tô falando. E você tem uma opinião em relação a mim, não muda quem eu sou, eu também não vou pegar a tua opinião e vou falar assim, ah não, então tá, você tem essa opinião, eu vou fazer isso agora. Entende? Então, mulher decidida, mulher que tem opinião, mulher que é independente financeiramente, mulher que vai lá e faz acontecer, tudo isso é muito linkada, né, à arrogância. Mas isso é realmente arrogância? Então, será que essa arrogância é realmente arrogância? Pensa aí. Remete à superioridade, né? Tipo, quando eu me sinto superior ao outro, ela tá te trazendo isso, aí ok, é arrogância, tá? Então, eu tô me sentindo superior ao outro, né? Eu tô inferiorizando o outro. Ok, agora, por exemplo, quando eu uso essas características de dizer não, de ser dona do meu tempo, de ser dona da minha vida, de ser dona da minha opinião, buscar a minha independência, mas isso aqui não tem nada a ver com a vida do outro. Isso aqui não tem nada a ver com a vida do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, do meu filho. Não, isso tem a ver comigo. Eu não tô fazendo ninguém inferior a mim, porque eu tô tendo, né, uma opinião diferente. Um exemplo, tá, gente? Eu não gosto de ter compromissos familiares. Todo domingo tem que almoçar junto. É uma coisa que pra mim não faz sentido. Eu tenho a opinião de que isso não faz sentido. Entendeu? Eu me comprometer com essas coisas. Não me comprometo. Há anos. Nunca me comprometi, aliás. Saí de casa com 17 anos. Sempre fui assim. Sem esse tipo de compromisso familiar. Tá? Aí digamos que a minha família tem esse compromisso. Que não é o caso também. Mas digamos que ela tenha. Tá? E ela quer manter esse compromisso. Eles têm a opinião de que isso é importante, de que eles querem fazer desse jeito e tal. Mas eu tô saindo do pertencimento da minha família nesse sentido. Então eu falo, ok, se você quer isso, né? Tá tudo bem, continue, mas eu não quero. Né? No domingo é um dia que eu preciso usar esse horário aí que vocês estão fazendo isso pra fazer outra coisa, tá? Então, isso é arrogância, isso é superioridade, porque eu tô saindo desse pertencimento da família, mas essa família ela tem o direito de ser como quiserem. Todo ser humano tem o direito de fazer escolhas para si mesmo, né? Escolher caminhos para si mesmo. E esses caminhos vão interferir nos relacionamentos que a gente tem. E conviver e se relacionar é justamente entender e respeitar a individualidade do outro. Então a Cleópatra, ela trabalha isso de uma forma incrível. Então não confunda, tá? Essa arrogância que tem trazida. E às vezes você se conecta, né? E você leu tanto que Cleópatra é arrogante, que ela traz arrogância e ficou aquilo na tua mente, você linkou aquilo a Cleópatra, que aí quando você ativa, ela te deixa arrogante. Mas não é que o arquétipo Cleópatra tá te trazendo arrogância. É que você conectou a imagem dela com a arrogância. Aí quando você se conectou, acha que se conectou com ela, que se tivesse se conectado, não estaria arrogante, entende? Aí traz à tona essa crença aí pra você trabalhar. Então a arrogância é decidir pelo outro, é inferiorizar o outro, é impor a sua opinião na vida do outro. Não é você não ter opinião, tá? Qual que é a tua opinião? Não vou falar porque vai agredir o outro, que você não concorda comigo. Não, entendeu? Eu tenho opinião, mas eu não imponho ela pra sua vida. É minha opinião pra minha vida, pra minha vivência, pro que eu quero, é essa. Mas pra tu, ok, eu aceito.
entende? É não impor, né, pro outro. Saber diferenciar a liderança, né, de mandar, de exercer poder sobre o outro, porque Cleópatra, ela tinha muito esse aspecto da liderança, né, de liderar. O que liderar? Você entusiasma o outro, né? E exercer poder, mandar no outro é uma coisa diferente. É claro que você vai, né, por exemplo, você exerce um caso de liderança, você vai mandar no sentido de vai direcionar aquela pessoa. Então você vai falar, ó, você faz assim, faz assado, né? Distribui atividades na empresa, por exemplo, né? Isso é um cargo de liderança, né? Você faz isso, você faz aquilo, você faz assim, você faz assado, né? Agora eu vou dar um exemplo de liderança tóxica, né? De pessoas que ocupam uma posição de poder, mas é de uma forma tóxica, né? Tirando completamente o poder do outro, a individualidade do outro, tá? E que isso nada tem a ver com Cleópatra. Então, eu vou usar um exemplo aqui. Tem um ex-companheiro meu, ele foi trabalhar uma vez numa loja do shopping, de vendedor. E geralmente quem trabalha em loja de shopping trabalha muito, né? Eles fazem muitas horas, muita hora extra. E quem contrata na empresa, na loja, já contrata e já avisa, não, a gente vai precisar de você fora do horário muitas vezes no feriado, muitas vezes você não vai ter folga e tal. E ok, tá tudo bem, né? A pessoa aceitou o trabalho, é assim que funciona, é assim que a banda toca, beleza. E esse meu companheiro, ex-companheiro, ele foi trabalhar numa loja de shopping e aí a dona da loja, ela quis testar ele, né? Ela pegou e falou assim, ó, no sábado você vai sair 5 horas da tarde. E combinou isso com ele muito antes, né? Tipo, uma semana antes. Então, assim, ó, no sábado você vai trabalhar tal dia, tal horário, eles fazem escalas e tal, beleza. Aí, quando foi no sábado, que chegou o dia, né, que era da folga dele, a gente tinha uns horários assim meio apertados, eu trabalhava muito, aí ele também começou a trabalhar demais, quando eu trabalhava muito e ele não tanto, a gente conseguia encaixar melhor os horários, né? E nesse dia, ele pegou e falou, né, a gente combinou, ele falou assim, ó, eu vou ter folga tal dia depois das 5 horas. Eu falei, então beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar folga também, a gente se programou pra fazer um passeio e tal. E aí, ele era muito, assim, correto, né, com o horário, ele era extremamente correto com o horário, principalmente assim com os nossos compromissos também, não só com o trabalho, com os nossos compromissos também, ele sempre tinha essa característica positiva de sempre estar cumprindo, né, com os nossos combinados. Se a gente combinava de se encontrar tal dia, tal horário, a gente sempre ia. Então, chegou no dia, né, nesse sábado, a dona da loja chegou pra ele e falou assim, Daniel, tem uma coisa pra te falar. Ele falou, o que foi e tal. E aí ela falou assim, olha, é que eu vou ter uma festa de aniversário pra ir hoje e vai ser depois das 5 horas, é uma festa de família. E aí eu gostaria que você ficasse mais tarde, você pode ficar? Aí ele lembrou do compromisso que ele já tinha marcado, que era um compromisso, né, que tinha se comprometido comigo e tal, e fez uma cara de tipo, putz. Aí olhou pra ele e falou assim, eu fico, não tem problema. Eu fico sim. Óbvio, né? Ele não ia perder o emprego, fazia uma semana que ele tava no emprego, né? Aí ele me ligou, falou, olha, aconteceu isso e tal. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Ele trabalhou no sábado, gente, olha o absurdo, né, de uma liderança tóxica. Ele trabalhou no sábado, ele ficou com o horário direitinho. Quando chegou na segunda-feira, a dona chamou ele no escritório e falou assim, viu, querido, a gente não vai mais ficar trabalhando com você, tá? Mas por quê? O que aconteceu e tal? Não, porque aquele dia que eu pedi pra você ficar até mais tarde, que a gente tinha uma festa de família pra ir, né? Eu percebi que você fez uma cara meio estranha, que você não gostou. Então você não tem o perfil que a gente precisa pra trabalhar com a gente. Então, gente, Cleópatra não vai fazer isso com você. Esse tipo de arrogância não. Lembra? Mulher perfeita, né? Qualquer coisa que destoe de uma liderança positiva não é o arquétipo Cleópatra que tá te trazendo, não é a arrogância de Cleópatra. Esse é um exemplo clássico de liderança tóxica e de pressão, né, psicológica, e de uma liderança que quer exercer poder no outro. Porque essa pessoa é dona da loja, ok, mas o tempo do funcionário dela não pode ser 24 horas por dia, tô aqui pra você, porque eu sou dona, e né, você é dona e eu sou funcionário. Ela não poderia, ela já sabia que ela tinha essa festa, ela não poderia ter combinado antes, não, isso foi um teste proposital, inclusive ela falou, não, eu te testei, não gostei do que você fez e tal, entende? Então, esse é um ótimo exemplo do que seria uma arrogância, o que seria
né, uma liderança tóxica. E não tem nada a ver com Cleópatra. Então, como empreendedora, eu fiquei muito exigente. Exigência, sim. Exigência é uma característica que vem de Cleópatra. E é outra característica que pode você entender como positiva ou como negativa. Então, ela me ajudou muito a criar processos na minha empresa. Foi a época onde eu criei foi uma época que cresceu muito rápido, né? Eu passei a vender muito mais do que eu estava habituada a administrar as vendas, né? E eu comecei a criar processo, eu criei todo tipo de processo na época, né, de horário de atendimento, como que eram os atendimentos, como que eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, controle de estoque, produção, conversar com o cliente, fazer propaganda, fazer divulgação, atender cliente em casa. Então tinha que ali dançar, né, entre várias funções ao mesmo tempo, e ela me ajudou a criar processos, estratégias, e aí eu criava, fazia checklist, e aí vinha essa questão da exigência, né, de querer que as pessoas façam tudo certinho, tudo conforme foi combinado, né, de irritação, foi uma sombra muito grande que Cleópatra me trouxe, tá, e que não tem a ver com Cleópatra, né, tem a ver com a minha falta de capacidade de inteligência emocional para lidar com as situações e entender o que acontece, por que Cleópatra te causa irritação, porque pode te causar irritação, né, pode trazer essa sombra, porque as pessoas que estão convivendo com você não vão estar no arquétipo, não vão estar no mesmo ritmo, não vão estar conectadas com essa energia e não vão desenvolver as mesmas habilidades, né? Então, tem aquela impressão de que o outro tá fazendo aquilo pra te irritar, que tá lerdo, que tá devagar, que não tá colaborando, entende? Por isso que eu falo que é um arquétipo de liderança, é um arquétipo para exercer uma função, é um arquétipo para você colocar essa energia em algo, porque senão a irritação vai ser demais, porque é muita dopamina. Tá? E aí, o que eu faço com essa dopamina? Entende? Gente, eu treinava, eu cuidava da casa, eu cuidava de várias coisas da empresa. Foi uma época assim que eu fiquei super produtiva. Então, pra onde que vai essa dopamina? Por que vira irritação? Porque é muita dopamina, entendendo? Muita dopamina entrando, né? Circulando no corpo, você precisa pôr essa dopamina em algum lugar. E aí vem essa questão da irritação, porque as outras pessoas não estão no mesmo ritmo, né? Se você não trabalhar com pessoas que estão ali no mesmo ritmo, você vai ficar irritada. E aí tem que entrar a tua sabedoria, a tua inteligência mental e emocional para você aprender a administrar isso, tá? Porque, eu nunca senti isso na minha vida, não tive esse empoderamento, né? Eu tenho bastante, assim, a energia de águia já por intrínseca, né? Porque eu convivi num ambiente muito matriarcal, de mulheres muito fortes que passaram nessas vivências, esses exemplos para mim de mulher, né, de liderança, de autoliderança, de que corre atrás do que quer e tal. Então tinha assim, né, uma energia de águia já intrínseca. E quando eu me conectei com Cleópatra foi forte demais. Então, eu nunca usei, né, não tive esse empoderamento tão forte. Então tome cuidado para você ter inteligência, para saber direcionar nas horas certas e no momento certo essa questão da liderança, essa questão, né, de autoridade que ela traz. Ela era uma rainha, então ela vai te trazer essa autoridade e de saber ir colocando essa autoridade da forma certa, do jeito certo e nas posições certas que você ocupa. Como, né, de repente não atropelar aí as posições. Eu sou filha e eu tô sendo autoritária com a minha mãe, né, tô sendo autoritária com o meu marido. Muito cuidado quando você é casada e usa o arquétipo de Cleópatra, principalmente se estiver dentro de um relacionamento comum, com interesses que, né, que estão destoando, ou que, né, eu tô querendo viver uma vida comum, já falei, então não ativa a Cleópatra, que não vai dar certo, né, e saiba, né, vai desenvolvendo, ela vai trazer justamente isso, para você trabalhar essa inteligência emocional, de ir desenvolvendo esse autoritarismo, né, esse senso de autoridade no que diz respeito a você, né, e para não ultrapassar o espaço do outro. Tá? Porque existe a questão da energia masculina que vai estar sendo trabalhada em você. Se você nunca trabalhou a tua energia masculina, será muito mais feminina do que masculina, e daí ativou Cleópatra, o que o masculino faz? Ele penetra. Quando eu falo penetra, não tô falando de sexo, tá? A energia masculina é penetrante, é aquela energia que invade o espaço do outro, que vai, sabe? Entra nos espaços, às vezes, demais do outro, tá? Então, pra você, né, tome cuidado, filho, marido, mãe, pai, irmãos, para você de repente não
entrar demais na vida dos outros, né? Por não saber trabalhar a força que o arquétipo vai te trazer. Saiba, né, onde é o seu lugar, até onde você pode ir, onde você deve ir, onde você deve colocar essa energia. Por isso que é importante que você tenha um propósito, porque senão, de repente, você vai se conectar com ela e vai começar a fazer isso, vai começar a se meter na vida do outro. Então, essas sombras, né, que o pessoal fala, que a Cleópatra traz, é nesse sentido. Aí é você pegar essa força que vai ser grande, né, e aprender a direcionar ela de forma certa para o lugar certo. Você precisa ter um propósito. Eu vou ativar a Cleópatra porque eu quero me sentir poderosa, eu quero me sentir maravilhosa. Tá, mas pra que esse empoderamento? Quero me sentir maravilhosa, quero me sentir poderosa, quero... Mas aonde que eu vou pôr esse empoderamento? E da onde que tá vindo esse desejo? Entende? Pra gente separar o que é do ego e o que é do arquétipo, né? E da onde que tá vindo essa sombra? Então, assim, basicamente a sombra que eu mais senti, né, que trouxeram à tona em mim, porque cada pessoa vai trazer, acredito que uma sombra é diferente, e conforme, gente, vocês forem intensificando a conexão com o arquétipo, vai entrando mais informação, tá? Você vai criando mais conexão com o arquétipo, vai entrando mais informação, você vai se desenvolvendo e vai aprofundando lá no teu inconsciente a sujeirinha que tem lá, né? Tudo aquilo que jogou pra baixo do tapete vai vindo sempre à tona e você vai tendo que trabalhar. Isso é fato. Quer se conectar com o arquétipo? Isso vai acontecer. Então, as sombras basicamente, né? Basicamente a irritação e arrogância, né? Que mais surgiu, assim, em mim, essa questão de autoritarismo, que eu tive que trabalhar. Irritação e a arrogância, que na verdade não era arrogância, era o meu conceito, né, de arrogância que estava errado. Estava vendo coisas positivas como arrogância. E era por isso que eu estava travando minha vida em vários sentidos. Porque se eu vejo poder pessoal, autoconfiança como algo arrogante, eu vou usar essa autoconfiança, eu vou vestir essa autoconfiança? Entende? Não. Né? Eu vou oprimir. Não, porque eu quero ser boazinha, porque eu quero, né, passar aquela imagem de feminilidade, mas de uma coisa fraca. Não tem nada a ver com isso. Então, pra quem quer, tô num relacionamento tóxico, excelente. Convivo com pessoas tóxicas, excelente. Ela vai te arrancar de lá. Ocupa um cargo de liderança, muito bom, tá? Quero desenvolver nessas características de Cleópatra, de liderança, de autoliderança, né? Do feminino. A Cleópatra é uma alquimista incrível. Outro dia, sabe o que tava acontecendo? Eu tava com problema de pele. Lembra que eu falei, dá pra conversar com o arquétipo, né? Tava com problema de pele, eu volta e meia tenho problema com pele. E aí eu falei, o que eu vou passar no meu rosto? E aí pensei, Cleópatra, o que eu passo no meu rosto? Ela falou, água de arroz. Falei, tá. Fui lá, né? E fui fazendo água de arroz, ainda falei assim, meu Deus, mas será que não tem uma coisinha assim melhor pra passar no rosto mais cheirosinho, um creminho, tipo, né? Será que ela é uma alquimista assim tão, né, natureba? E embora eu seja natureba, aí veio assim na minha cabeça, tá, mas você tem aí outra coisa, entende? Então, foi até muito engraçada essa vivência, porque eu não tinha outro creme pra passar, porque eu me desfiz de todos os meus cremes, porque eu já tô nessa pegada mais natureba, né? Então eu me diverti muito, porque foi muito na lata, né? Mas não tem uma coisinha melhor assim que depois você... Tá, mas você tem outra coisa melhor vindo na minha mente, né? Eu lembrei, putz, não tem um creme em casa, é óbvio que não. E daí fui pesquisar, água de arroz era bem bom, porque eu precisava mesmo, tá? Ou seja, estava numa troca de informações. Teve uma outra vez que eu tava com sentimento também, uma emoção ali negativa, né? E eu falei, putz, que tô sentindo uma angústia. Da onde que tá vindo isso? Eu não sabia da onde tava vindo. Geralmente eu trabalho esses processos, né? Procuro identificar, mas da onde que tá vindo essa emoção, né? Da onde que tá vindo essa angústia, o que eu preciso limpar e tal. Geralmente eu faço isso. Mas quando tá muito corrido, né? Eu preciso resolver rápido. Eu falei, o que eu posso tomar, né? Que chá que eu posso tomar, que banho que eu posso tomar. Porque ela era uma alquimista, ela entendia, né? De alquimia das plantas também, né? Aí veio e falou assim, toma o chá X e toma um banho de tal coisa. Veio na minha mente, né? Eu perguntei e veio a resposta. Eu falei, será? Fui pesquisar no Google, batata. Chá serve para angústia, o banho de tal coisa serve para angústia. Bateu muito. Então, faça um teste, faça perguntas e pesquisem depois, tá? Porque além de se conectar com o arquétipo, você pode interagir, conversar, fazer perguntas. Isso quem diz não sou eu, é Carl Gustav Jung, que é o responsável por um estudo aprofundado sobre arquétipos, tá?
Quem trouxe o conceito arquétipo, na verdade, foi Platão, né? Então, o estudo de Jung juntou ali com o conhecimento que Platão já tinha deixado, né? E ele já falou que a gente podia conversar com os arquétipos, tá? Esses arquétipos são figuras, né? Que trazem representação na sua mente, que carregam informação. Então, quando você pergunta, na verdade, você está perguntando lá pro inconsciente, é lá que tá o arquétipo, tá? Então, você se conecta, né? E a resposta vem, é muito engraçado. Então, façam o teste, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria falar sobre a vivência Cleópatra. Amo esse arquétipo, tô apaixonada por esse arquétipo. Esse e Marilyn Monroe, né? Afrodite, que Marilyn Monroe traz, Afrodite. Então, o próximo vídeo que eu fizer sobre arquétipos, fica ligado aqui no canal, vai ser sobre Afrodite, tá? Inclusive, no dia, eu vou fazer a ativação de Afrodite. Antes de fazer o vídeo, que você vai notar a diferença que eu fico quando eu tô usando a Afrodite e quando eu tô mais conectada com Cleópatra, porque dá pra notar visivelmente tom de voz, gestos e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, indica pra uma amiga que você, né, sabe que tá precisando aí de um empoderamento feminino. Inclusive aqui no canal, gente, é o canal de empoderamento feminino, né, onde eu vou estar trazendo vários assuntos aí sobre empoderamento feminino, sagrado feminino, crenças, paradigmas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.